Pois vamos começar, né? Vamos dar Beleza. continuidade aí à reunião do NIME, das quartas-feiras, né, à tarde. Hoje nosso convidado, que também é cria da casa, né, que é o Mardônio Guedes. Mardônio foi diretor do Arquivo Público, né? E fez mestrado, fez a graduação em História, fez o mestrado na PUC de São Paulo, é um dos filhos da PUC aí, que foi muita gente para fazer mestrado lá na PUC, e fez o doutorado aqui no NIME. E fez um belíssimo trabalho, né, utilizando as fontes de arquivo, do arquivo intermediário, ele vai explicar melhor aí, né, que era o arquivo do Virgílio Távora, né, trabalhou com as cartas. Então aí é bem legal essa coisa da metodologia específica, né, quer dizer, como trabalhar com as cartas, né, como trabalhar com arquivo também, né, porque boa parte dos nossos trabalhos vem através da fonte oral, né, e a importância do arquivo é enorme, evidentemente, né. Então, vou passar com a palavra para o Mardônio, tá? Depois a gente abrir aí o debate aí, tá bom? Mardônio, manda aí, vou desligar o microfone, vou lhe ouvir aí. Tá todo mundo desligar o microfone, é só o Mardônio mesmo. Tá ok. Boa tarde a todos, né? Um prazer estar novamente aqui no NIME, né? Reencontrando aí os amigos, né? Meu amigo e orientador Gerardo, né? Todos os amigos do IME aí, do NIME. E realmente esse debate ele é muito bom, né? No grupo, já tinha participado outras vezes, né? Quando eu estava ainda iniciando o meu trabalho de doutorado, né, que contou com a orientação do professor Gerardo. E hoje, como eu tinha já conversado um pouquinho com o Gerardo, né, e nessa nossa fala, nesse nosso primeiro contato, né, a ideia de hoje, nesse momento de apresentação dos resultados, né, da minha pesquisa de doutorado, a ideia é compartilhar com vocês esse meu percurso da pesquisa, né, que foi desenvolvida no Arquivo Público do Estado do Ceará, e, além disso, também explorar um pouco da metodologia do trabalho com as cartas, né? Que é um trabalho que já vem sendo feito um bom tempo pelos historiadores, os pesquisadores na área de educação também, né? Mas, quando eu iniciei o meu trabalho, no começo, em 2006, né? Tinha pouco material sobre Virgílio Távora aqui no Ceará, né? Que depois vou falar um pouquinho do acervo e também por que a escolha da pesquisa a partir do acervo Virgílio Távora e também por que eu escolhi trabalhar com cartas e todo esse percurso que foi construído, né? E no momento, quando eu iniciei minha pesquisa, praticamente não tinha muitos trabalhos, né, com relação à pesquisa sobre Virgílio Távora, né, no período que eu desenvolvi meu estudo, né, no período da ditadura militar, e também no uso de cartas, assim, era muito incipiente também esse trabalho, né? E a partir desse momento eu comecei o meu percurso, né? Como o Gerardo falou, assim, eu sou historiador, sou da área de história e me considero um pesquisador de arquivo, né? De documentos velhos, documentos antigos. Considero, claro, todas as fontes de pesquisa são válidas, muito ricas, né? Mas eu construí o meu percurso a partir das fontes de escritos, documentos escritos, né? Que são documentos muito tradicionais, estudados pelos historiadores e todas as áreas de ciências humanas também, né? Bem, então, para entrar mais diretamente no trabalho, né? Como eu disse, eu já vinha de uma experiência como pesquisador no Arquivo Público do Estado do Ceará desde a graduação. Para alguns amigos aí que, porventura, não conheçam o Arquivo Público do Estado, né? O Arquivo Público do Estado é uma instituição vinculada à Secretaria de Cultura do nosso Estado, e o Arquivo Público ele é responsável pela guarda e pela preservação e disponibilização dos nossos documentos históricos, né? E, de forma geral, bem sintética, né, que o mais importante hoje aqui é o debate, eu vou também, para ser mais enxuto no que diz respeito aos documentos do arquivo público, o período colonial, como, por exemplo, as Sesmarias, né, as cartas de doação de terra, você encontra documentos desse período e encontra documentos do século XX do acervo Virgílio Távora. Documentos cartoriais também, de inventários de bens, né?
escrituras de compra e venda de imóveis e documentos também específicos da educação, né? O professor Arimatea, no período que eu era diretor do Arquivo Público do Estado, ele fez um trabalho muito bacana, um trabalho muito bem feito lá no Arquivo Público com o Fundo Instrução Pública, né? Que são documentos do educação aqui no Ceará, que documentos sobre a educação aqui no Ceará. Bem, então, agora está ok, né? Então, como eu estava falando para vocês, o trabalho com relação aos documentos históricos, né? Já vindo uma experiência no uso de processos criminais, né? Na pesquisa, estudei no mestrado a violência, o universo violento da violência, universo da violência na prostituição em Fortaleza, e tive essa experiência. Depois tive a felicidade, né? A satisfação de ser diretor do Arquivo Público por 4 anos, né? Na gestão de 2003 a 2006, né? No período que a Cláudia Leitão era secretária de Cultura. Então, durante esse período, eu tive contato com o acervo Virgílio Távora, né? Para quem não conhece o acervo Virgílio Távora, né? E também um pouquinho do Virgílio, né? O Virgílio é um político do nosso estado, né? Que teve grande inserção na vida política cearense a partir da segunda metade do século XX, né? Então, em resumo, o Virgílio Távora, ele foi desde de deputado federal, deputado estadual, até senador, ministro, também ocupou o cargo de governador 2 vezes aqui no nosso estado, né? E durante o período que ele ainda estava vivo, foi criada uma fundação Virgílio Távora. E essa fundação Virgílio Távora abrigava os documentos da história e da trajetória do Virgílio durante toda a sua vida política aqui no estado do Ceará. Esses documentos não estavam ainda devidamente catalogados, organizados, né? E eles foram depois o Arquivo Público pleiteou a vinda dessa documentação para a instituição, né? Para o próprio arquivo. E o arquivo organizou essa documentação, catalogou, criou um inventário de fontes, que hoje está disponível para todos, já faz tempo, isso desde 2006, e esse material ele é muito riquíssimo. Para vocês terem uma ideia, o Gerardo fez uma visita uma vez comigo lá no Arquivo Público. O acervo do Virgílio Távora é um dos maiores acervos de história contemporânea aqui do estado do Ceará. É um acervo que, só de fotografias, você encontra lá 20 mil fotografias, com registros das diversas secretarias de governo do estado, eventos, solenidades, né, e registros da nossa história a partir da fotografia. E também podemos perceber nesse acervo documentos também da Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, né, que obviamente é a documentação que eu trabalhei, que agora eu vou começar a falar um pouquinho, né, e documentos também de várias secretarias, Secretaria de Infraestrutura, enfim, o Virgílio Távora, ao longo da sua vida, ele guardou documentos de toda a sua trajetória e do funcionamento do governo e do Estado no Ceará. Então, quando eu comecei o meu trabalho, estava montando meu projeto para a seleção de doutorado ainda na educação, a minha ideia inicial era trabalhar com planejamentos educacionais, né? Já que na época do Virgílio tem um marco muito significativo para a gestão pública aqui do Ceará, que o Virgílio Távora é o governador que criou o primeiro plano de metas governamentais aqui do estado, né? O chamado PlanMed, né? É o primeiro governador que cria esse plano, que obviamente ele foi muito influenciado também pelo governo Kubitschek, né? Que era um governo que tinha um discurso desenvolvimentista, um discurso de construção de um estado técnico, racional, burocrático, né? E desenvolvimentista também para o Brasil. Eles, obviamente, o nosso estado vai ser muito influenciado por esse discurso e por essa prática do Juscelino, mas em termos de criação de um plano governamental para o estado do Ceará, o Virgílio Távora é pioneiro nesse processo, né? E, obviamente, esse plano também contemplava a educação, estabelecendo metas para a educação, estabelecendo propostas de formação para professores, propostas de aprendizado, formas de gestão dos recursos da educação, né? E eu comecei a tomar contato com esse material. Isso me motivou a trabalhar também com esse planejamento. E no planejamento do Virgílio Távora, o que era muito presente, né, no PlanMed,
a ideia de combater o paternalismo e o clientelismo na gestão pública. Era muito enfatizado no plano de metas a perspectiva de construção de um Estado racional, despersonalizado, um Estado que muitas vezes é idealizado no Brasil, mas que na prática nós sabemos que ele acontece com muita ineficiência. Então, o Vigílio, ele traz essa ideia de combater o paternalismo, o clientelismo. E nós sabemos, noutra perspectiva, que esse período é muito marcado também, o período da ditadura militar. O Vigílio ele assume o primeiro governo em 63. Logo em seguida, nós temos o golpe militar. Então, o Vigílio ele tinha várias ideias modernas para a educação do Ceará naquele momento, inclusive a utilização do método Paulo Freire para a educação aqui no Ceará, mas que depois essa ideia ela foi abortada com o começo da ditadura militar. Então, o Vigílio ele traz muito no primeiro momento do seu governo, essa ideia, esse discurso modernizador da gestão pública aqui no Ceará. Então, no primeiro momento, quando eu estou montando a minha ideia, eu estou falando esse percurso também que pode auxiliar quem estiver começando a sua pesquisa, a minha ideia era trabalhar com esse discurso do planejamento governamental, esse discurso contido no Plameg. Só que, meio que, não diria acidental, mas por conta meio que por acaso, quando eu trabalhava no Arquivo Público, eu era diretor, antes de assumir a gestão, a diretora anteriormente, tinha passado por alguns problemas com relação a fontes do acervo Vigílio Távora, porque tinham cartas, muitas vezes, que eram mais pessoais, mais íntimas, que a família não queria divulgar, e fiquei muito curioso de ver um pouco também esse conteúdo das cartas. Só que depois que nós terminamos o trabalho de organização do acervo, todas as cartas que estavam lá foram liberadas, foram disponibilizadas, E até hoje, todas essas cartas você pode chegar no Arquivo Público, pesquisar e utilizar essa documentação. Porque no momento em que eu comecei a perceber esse discurso, paternalista, aliás, de combate ao paternalismo difundido pelo Vigílio, e no momento em que o Estado começa a reforçar também a ideia de proteção do indivíduo, a ideia do Estado como pai, O Auxiliar é um historiador que vai trabalhar no livro Sacralização da Política, essa ideia na ditadura getulista, que nós vamos perceber nesses dois momentos ditatoriais, esses pontos comuns, a ideia do Estado como pai, o Estado protetor, que é muito difundido na ditadura militar, o alargamento das ações públicas, que agora a gente está vivendo um momento diferente, todo o discurso do ultraliberal, difundido pelo nosso governo atual, de diminuição do papel do Estado, a ditadura ela alarga o papel do Estado, Esse Estado que vai até o indivíduo, que o indivíduo busca ali muitas vezes algum auxílio, algum padrinho para resolver algum problema que ele enfrenta, seja no campo educacional, seja no campo econômico ou no campo político. Então, quando eu começo a me deparar também com esse material, me chama a atenção de ver outras fontes. E no dia a dia da educação, que fontes eu poderia encontrar e que poderiam muitas vezes entrar em confronto com essa ideia difundida pelo Vigílio de paternalismo, de combate ao paternalismo, dentro do Estado, e que ideias poderiam afirmar também esse paternalismo, Então, o meu trabalho, que era para eu ter talvez destacado logo um pouquinho no início, mas reforçando para vocês, agora a ideia do trabalho, a ideia central, o trabalho ele está pautado por uma abordagem do paternalismo, da troca de favores, no campo da educação, a partir das questões do estudo dos planejamentos governamentais e da utilização de cartas, que foram, digamos, minhas fontes principais. Então, eu utilizei cartas que muitas vezes estavam pautadas pela ideia de pedir, muitas vezes, um emprego ao governador ou deputado, porque eu trabalhei com cartas em que, muitas vezes, no período o Vigílio era governador, no outro período ele era deputado, no outro momento ele era senador, e essas cartas continham conteúdos diferentes, Então, a partir desse conteúdo, eu fui trabalhando com essas cartas, buscando observar, buscando estabelecer um diálogo também com os planejamentos educacionais. Também utilizei a documentação dos planejamentos educacionais contidos na Biblioteca Menezes Pimentel. Eu não trabalhei só os planejamentos do Vigílio Távora, o planejamento instituído pelo governo Vigílio Távora, mas trabalhei com os governos seguintes, porque o meu trabalho ele começa, eu estudei o período de 1966 até 82. Então, eu cobri todo esse período da ditadura militar, mas, obviamente, priorizando
nos planejamentos, os discursos que eram construídos com relação à educação, ao planejamento educacional, ao combate ao paternalismo, à troca de favores nessa esfera também, e procurei agora mergulhar no universo das cartas, né? O que as cartas, muitas vezes, né, iam estabelecer em termos de, muitas vezes, afirmação do favor, do apadrinhamento, né, que é uma prática muito comum na nossa sociedade até hoje, né? O Estado constrói toda uma rede de apadrinhamento, de afilhados, né, de troca de favores, e eu trabalhei com esse universo, né? Comecei a pesquisar as cartas, né, no primeiro momento, fazendo uma seleção, porque você vai encontrar cartas diversas, vamos encontrar uma carta, por exemplo, alguém pedindo um emprego para o Virgílio Távora nas lojas americanas, na época. Depois vai encontrar uma carta onde alguém está pedindo uma bolsa de estudos. Encontra uma carta, um prefeito pedindo recursos para uma escola do interior, afirmando que os recursos estão atrasados, que esses recursos ainda não chegaram, muitas vezes para a construção de uma sala, aliás, para a reforma de uma sala, para a construção de um auditório. Encontro também cartas, que eu até publiquei um artigo também sobre essa documentação, publiquei nos nossos estudos, né, aqui da UFC, publiquei também um artigo só com cartas do setor católico, né, do setor religioso, cartas que eram enviadas para o Virgílio também, pedindo, muitas vezes, a resolução de algum problema. Claro que todas essas cartas nem sempre estavam permeadas pela questão do favor, mas o que era muito presente era a relação de proximidade, o apadrinhamento, né, o uso daquela proximidade, a carta como uma forma de aproximação com o gestor público, né, um mecanismo de aproximação com o gestor público. Então, trabalhei com essas cartas, né, não vou aqui, obviamente, ficar reforçando tanta questão teórica, mas alguns autores, né, para conhecer esse contexto, eles foram muito significativos para o meu trabalho, né, o José Júnior Alencar Cidrão, que trabalhou também com o discurso modernizador do Virgílio Távora, né, com relação ao planejamento do Estado, né, a Márcia Vidal, que trabalhou só com jornais também, num trabalho chamado Imprensa e o Poder, onde ela estuda esses dois governos do Virgílio, tanto o primeiro governo de 63 a 66, como o segundo governo de 1979 a 82. Então, esses autores, em termos de contexto, eles foram muito significativos também para a compreensão dessa esfera, como eu citei para vocês, né? Nós temos aqui um planejamento, temos um homem que vem, o Virgílio, que é um governador que tem uma trajetória também militar, né? Ele vem do universo militar, ele foi major, engenheiro, e ocupou todos esses cargos que eu falei para vocês, né? Desde de deputado até senador, ministro, e ele, ao longo do tempo, foi trabalhando esse conjunto de experiências na gestão pública, né? Então, nesse sentido, eu dividi o meu trabalho em 3 momentos, né, que eu vou focalizar mais na questão das cartas, mas no primeiro momento trabalhei muito a questão do planejamento, trabalhei também com a questão do depois, como esse plano ia sendo estabelecido, as dificuldades de concretizar esse planejamento, e no trabalho como um todo, obviamente, eu fui sempre estabelecendo esse diálogo, né? O que era dito sobre planejamento, e o que era formulado com relação ao planejamento, não só pelo Virgílio, mas com todos os governadores, que difundiam muito a afirmação a necessidade de qualificação dos professores, necessidade de mais recursos para a gestão pública, a necessidade de aferir resultados no campo da educação, né? Mas como isso se concretizava, muitas vezes no Estado, onde faltava muitos recursos, né, para a educação, um Estado onde muitos professores, às vezes, estavam na luta por um contrato de trabalho para sobreviver, né? Isso, muitas vezes a perspectiva da cartinha era uma forma de conseguir um contrato de trabalho, era uma forma também, às vezes, para o deputado de conseguir uma bolsa de estudos também na gestão particular, né? Eu acho que quem tem mais de 30 anos no grupo deve ter vivido esse universo, né? Muitas vezes de mães que estavam em busca de bolsas de estudo para os filhos, porque queriam que os filhos não estudassem, muitas vezes, numa escola pública, né? E buscavam uma melhor qualificação numa escola particular, né? Como era muito difundido na época, né?
Então, eu vou trabalhando esse universo, né? E, obviamente, eu também procurei perceber como é que esse paternalismo ele ia sendo construído nesse universo também das cartinhas, né? Então, alguns autores, como, por exemplo, Thompson, que é historiador, né? O próprio o Sérgio Buarque de Holanda, né? Que discute também toda essa formação do nosso Estado, né? Do Estado, digamos, personalista, né? O Roberto da Mata, né? São autores que me influenciaram no campo tanto da história como da sociologia, nessa discussão de, muitas vezes, perceber como é que esse paternalismo, esse clientelismo, muitas vezes ele era construído, negado e afirmado também no universo das cartinhas, né? Então, o que é que nós vamos observar aqui, né? Que, a partir desse momento, nesse universo bem amplo de análise de correspondências, né, eu tive uma preocupação muito forte, né, trabalhando muito numa linha da análise do discurso, né, os trabalhos do Foucault, como A Ordem do Discurso, o Autor, né, foram trabalhos que me influenciaram muito, na ótica de perceber muitas vezes, né, nessas cartinhas, quem eram os indivíduos que estavam enviando as cartas, quais eram as temáticas, né, quem estava escrevendo, por que estava escrevendo, né, e qual era o discurso que estava sendo construído. E um elemento muito significativo que eu percebi, eu separei aqui para também não ficar cansativo, trechinhos de uma ou duas cartas que eu vou ler para vocês. O que era muito significativo nesse momento era a questão do discurso da qualificação, né? Era muito o planejamento do Vigílio tocava muito na questão da qualificação profissional, a necessidade da qualificação profissional no campo educacional. E muitas vezes as cartinhas, elas estavam pautadas pela ideia de que eu estou fazendo um pedido, seja de um emprego, seja de que muitas vezes alguém que passou num concurso e não tinha sido chamado ainda, ou se eu quero uma bolsa de estudo. O elemento da necessidade estava presente, mas estava contido também a ideia de que eu tinha algum tipo de qualificação, né? Nessa época era muito forte citar a questão de já estar, muitas vezes, num estado mais avançado dos estudos, quando você estava pleiteando um emprego ou uma bolsa, a ideia de quando você era basicamente um emprego, que esse emprego ia auxiliar na formação educacional, o que alguém já tinha na época, o famoso curso de datilografia, né? Que era um elemento que mostrava algum tipo de qualificação também do indivíduo, né? Então, essas cartinhas, elas vão sendo construídas tanto por professores, como mães, como pais, como políticos, né? Vereadores, deputados, aliás, vereadores, até deputados, quando o Vigílio estava assumindo também a função de senador, de ministro, e todos esses elementos, todas essas cartas vão estar, muitas vezes, elas vão ter esse ponto em comum, né? O que eu vou chamar no meu trabalho, muitas vezes, a ideia de qualificar a súplica, né? Que eu vou chamar essas cartas também, muitas vezes, aliás, vou denominar que essas cartas vão representar súplicas, pedidos, né? Solicitações. E essas solicitações, muitas vezes, o Gerardo aí foi professor de geografia, né? Ou de datilografia. Então, muitas vezes, essas cartas, elas estavam marcadas, né, por essa ideia de mostrar também, eu estou pedindo, mas eu não estou pedindo de qualquer forma, né? E eu tenho uma qualificação, eu tenho uma necessidade, né? Aquele meu pedido também tem uma urgência. E o que eu percebi muito a partir desse período, que se reforça a ideia de que é necessário criar uma outra forma, criada uma forma diferenciada de dialogar com o favor e com o paternalismo. Não estou dizendo que não existia nada disso anteriormente, mas é reafirmado, né? Nesse momento. Agora, o favor ele tem que ter uma técnica, ele tem que ter uma qualificação, né? Na forma de pedir, na forma de falar, né? O indivíduo, quando pede, se ele apresenta sua qualificação, se ele apresenta algum requisito que valoriza essa qualificação, ele está estabelecendo um diálogo, né? O que eu percebi, um diálogo que valoriza essa súplica, esse pedido, né? O que eu percebo é que, ao longo da nossa formação, ao longo da formação do Estado brasileiro, né, nós vamos evidenciando uma reinvenção das estratégias, né, das práticas do favor, das formas de apadrinhamento, né? Quem fosse estudar hoje, talvez, vai encontrar outras linguagens que são construídas, né?
sejam em e-mails. Eu estava conversando semana passada com os amigos sobre isso, né? Sobre as outras formas que foram construídas, seja no e-mail, seja no Instagram, no Facebook, numa outra forma de mensagem que não é tão presente hoje, a questão das cartinhas, né? Mas as cartas, elas assumiram esse processo, né? Assumiram essa perspectiva de referendar esses pedidos, né? E ao longo desse material eu tive a possibilidade de ter acesso, digamos, a umas 200 cartas, né, que também nesse acervo, mas fui selecionando as que eram mais relacionadas com o que a minha problemática central, né, que era perceber que agora o discurso do Estado técnico, racional e burocrático, ganha força, e esse discurso tenta negar o paternalismo, mas, ao meu ver, ele cria uma outra forma de dialogar com o paternalismo, com a troca de favores, né, que permeia a nossa história do Brasil, a formação do nosso Estado, em que é preciso, entre aspas, saber pedir, né? Saber pedir. Como você vai pedir, né? Agora, esse discurso tem que ser mais qualificado. Claro, você pode perguntar, todas as cartas vão assumir esse discurso? Não, né? Muitas vezes é uma pessoa que não tem muito domínio desse discurso, né? Ou então não tem um conhecimento sobre essa técnica, mas muitas cartas vão ter também vão ganhar essa dimensão. Outra documentaçãozinha que eu trabalhei também, né, que eu chamei de cartões de solicitação, que eram esses cartãozinhos de branquinhos, às vezes de visita, eram cartãozinhos sem nada, mas que você tinha lá um pedido. Podia ser um pedido de um emprego, podia ser um pedido de uma bolsa, né? Podia ser um pedido, muitas vezes, de um recurso para uma determinada prefeitura, um determinado local do nosso estado, né? E procurei percorrer esses escritos, né? Na época também o trabalho da Ângela Castro Gomes, né? Sobre a escrita de si, que está muito presente nos arquivos, né? Essa reflexão também auxiliou muito na minha pesquisa, né? Onde eu fui construindo esse percurso de ver como as cartas foram sendo forjadas, foram construídas, né, e foram guardadas e registradas no arquivo, né? Aquela grande perguntinha: por que muitas vezes o Vigílio guardou determinadas cartas e não guardou outras, né? Por que essas cartas foram, ao longo do tempo, sendo selecionadas aqui no nosso, foram arquivadas nessa memória do Estado do Ceará, né? Como na memória do arquivo do Vigílio Távora, né? Como eu falei para vocês, o arquivo no início, eu creio que eu fiz essa questão do acervo Vigílio Távora, é um dos maiores acervos de história contemporânea do Ceará, né? Você encontra documentos do começo do século XX até praticamente o final do século XX, documentos de várias áreas da gestão e formação do Estado do Ceará. Bem, amigos, então, esse material, eu tenho uma cartinha aqui que eu gostaria de citar para vocês, né? Vou ler só um trechinho, já estou me aproximando aqui mais para o final, para dizer o seguinte, que essas cartas eu também procurei, né, por questões relacionadas às questões éticas, questões jurídicas. Em todas as cartas eu não mencionei os nomes, né, eu retirei os nomes de quem estava enviando a carta, né. Então, aqui a gente tem uma cartinha, que eu vou ler só um trechinho, de um solicitante da cidade de Russas, em julho de 1968. Afirmou a Vigílio: venho por intermédio dessa correspondência solicitar um ilustre político e homem público um emprego para mim, a fim de que eu possa concretizar meus ideais. Sou um rapaz que há tempo venho com meus estudos paralisados, porque minha situação não permite dar continuação. Solicito, só tem, né, na carta não dá para ler o restante, não permite dar continuação. Entendo que é a continuação dos estudos, né, obviamente. Solicito a Vossa Excelência com este esclarecimento, porque sei o que foi feito no plano educacional durante vossa administração, à frente do governo do Estado do Ceará. Sei o que Vossa Excelência acha do desenvolvimento educacional. Há muito tempo venho desempregado e planejando ver se consigo, aí não tem o restante da escrita, não dá para identificar. Deve ser, obviamente, o emprego, né? Inclusive, tenho solicitado a alguns deputados estaduais aqui no Ceará, mas até o momento só fizeram prometer. Nada ainda pude obter. Então, essa aqui é uma carta bem emblemática do que eu falei para vocês. Alguém que se apropria, né, que tem um nível de instrução, digamos, né, para fazer uma apropriação do planejamento, do Vigílio, para solicitar um emprego. E o emprego, ele está associado à ideia de poder dar continuidade à formação
educacional. Então, nós vamos ter cartas dessa forma, né? Cartas desse teor, cartas, às vezes, que vão estar solicitando, por exemplo, como eu falei, no setor religioso, recurso para a reforma de um auditório, né? E sempre a ideia de que o Estado não atende os interesses do indivíduo, né? Ou os interesses, às vezes, mais imediatos, ou interesses, às vezes, que se prolongam também, talvez, por muito tempo, e o indivíduo vê como na carta uma forma de resolver uma problemática social, uma problemática mais individual de formação educacional, né? Então, essas cartas, né, elas evidenciam essas múltiplas formas, né, que o favor ele foi assumindo durante a gestão do Vigílio Távora, a troca de favores, né, em contraposição a esse discurso do Estado mesmo, digamos, pautado pelo planejamento. Então, fiz sempre esse contraponto, né, entre as cartas, né, entre as cartas e as ideias de planejamento, né, e os principais elementos que foi possível identificar, né, durante essa pesquisa, eles estão pautados por essa perspectiva de que um novo ideário é construído, uma nova perspectiva de gestão do Estado passa a ser construída, mas, entretanto, nós temos um universo, tanto educacional como social, marcado por desigualdades, marcado por dificuldades, muitas vezes, de ascensão social, ou de melhoria, né, das condições sociais, marcado por uma dificuldade de formação no campo da educação, por dificuldade de recursos para a gestão de escolas, né? Mesmo com esse novo discurso com esse discurso de organização e de modernização do poder público. Né? E os indivíduos vão fazer uso das cartinhas, né? Muitas vezes dentro dessa ótica de atendimento desses interesses e dessas demandas, né? Então, eu segui esse percurso, né, de investigação, de discussão histórica, que foi fundamental para a compreensão da gestão e da formação do Estado nesse momento, mas não daquele Estado que está lá frio, técnico, onde nós só percebemos só as estruturas do Estado, mas como esses planejamentos, eles vão sendo construídos no dia a dia do campo educacional, né? Que em alguns momentos da minha tese, o que eu muitas vezes afirmei, é que tanto o planejamento define o favor, a troca de favores, como o inverso, né? Nós podemos perceber isso quando todo governo inicia, né, a sua gestão, inicia muitas vezes com um discurso pautado por determinadas regras, por determinados pressupostos, mas quando as demandas vão aparecendo, os acordos políticos feitos antes das eleições, os anseios populares, os favores que foram, entre aspas, né, que foram agendados para serem efetivados depois da gestão, eles começam a ser cobrados, né? Eles começam a ser solicitados, e a gestão pública começa a mudar, né? Mas o que teve de inovador no movimento do Vigílio, no período do Vigílio, eu penso dessa forma, é que ele estabelece um novo diálogo, né? Agora o diálogo tem outras regras dentro da gestão pública, né? O paternalismo, ele vai dialogar a partir do discurso da técnica, do discurso da qualificação, com os indivíduos que buscam algum tipo de solicitação buscam algum tipo de solicitação junto ao Vigílio Távora ou ao próprio Estado, né? Então, o trabalho com correspondências também, com cartas, para quem está iniciando, é um trabalho muito rico, né? Porque você pode mergulhar nesse universo do cotidiano, você traz o discurso de sujeitos, né, que estão vivenciando todas essas dificuldades do campo educacional, né, e a partir desses discursos, nós podemos fazer esse contraponto, como foi o objetivo do meu trabalho, né. Os arquivos privados é uma grande, também, né, eles permitem uma grande discussão no campo da história da educação, como eu falei para vocês, né, que lá você tem documentos de vários períodos da Secretaria de Educação no governo, de vários governos do Estado, né, de várias gestões do nosso Estado, né. E esse olhar também, para além dos documentos oficiais, né, ele permite um cruzamento dessas fontes, como eu procurei fazer, e, obviamente, construir uma análise que não fica, abre um leque de possibilidades que não está pautado só pela ideia de compreender só o planejamento oficial ou governamental, como foi o início do meu trabalho, né?
Eu achava que era um trabalho que ele, de certa forma, já tinha sido muito feito, esse trabalho de analisar planejamentos educacionais, né? É um trabalho que é muito corriqueiro na educação, e uma forma de contribuir com novas fontes, de contribuir com a nova discussão, eu utilizei as cartinhas e utilizei a documentação, essa documentação das correspondências, né? Para abrir um leque de possibilidades nesse universo de pesquisa, né, para quem vai trabalhar com as cartas, né, que é muito importante também definir o que você pretende trabalhar, qual a sua problemática, o que você pretende explorar nas correspondências, porque, obviamente, você vai encontrar, quem for trabalhar com cartas, por exemplo, no acervo Vigílio Távora, ou em outro acervo que tem uma grande quantidade de cartas, o pesquisador vai acabar encontrando uma quantidade diversa de cartas com conteúdos diferenciados, como eu dei um exemplo para vocês no início, um exemplo, né, de alguém que estava pedindo um emprego numa loja, nas lojas americanas na época, alguém que estava pedindo um auxílio financeiro para um filho, né? Então, nós vamos, dentro do acervo, é possível encontrar várias cartas, né? E quais serão as cartas escolhidas para trabalhar, né? É importante ver nesse diálogo, né, que vai sendo construído. Então, por último, amigos, para concluir, o que é que eu gostaria de afirmar, né? Que no decorrer do trabalho, o que é possível perceber, né? Que o Estado constrói esse discurso de planejamento, esse discurso modernizador, a partir do vigílio, mas as desigualdades sociais, as inúmeras embates no campo educacional, as demandas que não são cumpridas, né? Os pleitos educacionais, os direitos sociais, né? E os direitos civis, muitas vezes, que também nós estamos ainda no processo de construção, né? Que no Brasil é muito difícil a efetivação ainda dos nossos direitos sociais, do acesso à educação, do acesso à formação educacional. Todos esses dilemas, obviamente, continuaram existindo no Estado no período do Getúlio e continuam do Vigílio, né? E continuaram existindo, ainda existe até hoje, e a partir disso, o indivíduo muitas vezes encontra na carta uma única forma de solucionar esse problema, no uso da correspondência, né? O indivíduo buscava uma aproximação com o gestor público. E essa aproximação, ela afirma, né, continua afirmando uma gestão pública que não é despersonalizada, que é marcada pela prática do clientelismo, do favor, do paternalismo, que infelizmente ainda é um traço da nossa gestão, né? O nosso Estado hoje criou outras formas, aperfeiçoou, ao meu ver, o favor, aperfeiçoou o apadrinhamento. Hoje nós temos uma rede de apadrinhamento muito vasta, né? Que vai desde as grandes empreiteiras, né? Até, muitas vezes, alguém que está buscando um emprego terceirizado no Estado, né? Ou um concurso público, que muitas vezes também existe também dentro da dimensão do concurso público, laços e elos de apadrinhamento. Então, esse apadrinhamento ele foi se aperfeiçoando, né? E a gestão do Vigílio começa a criar laços práticas de aperfeiçoamento que hoje nós temos outros, né? Quem for pesquisar hoje, muitas vezes vai utilizar outras fontes, né? Outras linguagens que são bem evidentes hoje no nosso momento. Bem, gente, então, basicamente isso. Eu tinha me programado aqui para falar meia hora, mas acho que eu já falei até mais, né? Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas, né, e questionamentos. Obrigado. Valeu, Mardônio. Muito bom. Tá escrito aí o Felipe, a Herbênia, eu e a Évila. Aí vamos fechar esse bloco, aí tu retoma, tá? Tá, beleza. Deixa eu anotar aqui. Desliga seu microfone também, que fica melhor, seu microfone. Tá bom? Tá me ouvindo, Mardônio? Vou desligar o meu. Tá. Posso perguntar, Gerardo? Sim, fica à vontade, Felipe. Meu querido amigo Mardônio Guedes, primeiro um prazer revê-lo, meu camarada. Viu? Fico feliz de ver. Eu não tinha visto ainda a exposição do teu trabalho. O Gerardo já tinha comentado uma vez comigo, o Rogério também. Muito interessante ver alguém que é um pesquisador, um professor que também trabalhou numa área que não deixa de ser desafiante, que você não deixou de ser um gestor público, né? Trabalhou num órgão importante da memória, né? E da história, né? Do governo do estado de Ceará. E fez um trabalho sobre nada menos de um cara que criou a própria Secretaria de Cultura do estado de Ceará, que é o Vigílio Távora, salvo engano, em 1966, né? Só para colocar um pouco aqui, para o pessoal entender a grandeza disso aí, vamos lembrar que o Vigílio Távora é sobrinho do Juarez Távora, que disputou a eleição com o Kubitschek e perdeu, né? Um cara que tinha envolvimento com a coluna Prestes, teve uma relação bastante polêmica, né?
com o Vargas, chegou a ser ministro do Estado de Transporte, assim como o próprio Vigílio Távora. Este sobrinho dele, que também é ministro de Transporte, foi membro do triunvirato coronelista no Brasil, junto com Adalto Bezerra e o César Caos. Deputado, senador, ministro, né? E aí, Mardoni, eu queria só fazer um ínter, eu estou colocando isso aqui porque você está colocando personagens muito importantes, não preciso chamar atenção para o momento que nós estamos vivendo, né? E que tem um cara que foi apeado ao poder, que tem uma herança muito forte com os militares, e dizer que uma parte da discussão, talvez eu possa voltar mais na frente, que são as cartas, que são uma coisa que me interessam bastante na minha tese. Eu peguei mexi com muitas cartas também, mas no caso do Pedro Nava, com o Carlos Drummond de Andrade e com o Mário de Andrade, e que são documentos que eu reputo como muito interessantes, porque são reflexões mais íntimas, às vezes, né, onde as pessoas expõem seu pensamento de forma muito clara. E isso é muito bacana. Então, achei que essa metodologia que você traçou é muito interessante. Bem, voltando à nossa brincadeira lá do começo, o Vigílio, né, morreu em São Paulo e foi sepultado no cemitério São João Batista, né, para puxar a brincadeira aqui que a gente estava tendo no começo. Mas o que eu vou perguntar não tem nada a ver com isso, não. Eu queria lhe perguntar outra coisa que eu acho que você vai entender a grandeza e o rescaldo onde ela pode chegar. Eu ouvi diversas vezes em rodas conservadoras e mesmo de rodas ditas radicais o seguinte provérbio, que o Tasso, ele era conhecido como seu grande modernizador na máquina pública no Ceará, mas que, na verdade, o Tasso nada mais era do que um filhote ou digamos assim, um aperfeiçoador do que o Vigílio Távora já teria feito, em termos de máquina pública e de gestão pública. Você colocou aí que, pelo que eu entendi, que por sua vez, o Vigílio Távora já teria tido alguma experiência, alguma ilustração, mesmo sendo opositor no campo político, do Juscelino Kubitschek. O que eu queria saber de você é o seguinte, o que é que você acha que tem de verdade e de mentira, no sentido extraparlamentar, sobre a influência da forma, né, de ver o Estado que o Tasso teria executado, né, em relação ao Vigílio Távora? Eu digo isso porque, só para quem está nos ouvindo entenda, isso tem a ver com concepção de Estado, concepção de qual o tamanho do Estado deva ter e da forma como ele deve ser executado. Isso é um debate importantíssimo, é um debate histórico, né? Porque é muito nebuloso essa passagem, né? E você falou diversas coisas, eu queria tocar um pouco mais nesse assunto, né? Afinal de contas, da onde é que vem esse que também é muito polêmico, né? Sobre, a gente vamos lembrar aqui, na primeira, só para quem não está desavisado, na primeira eleição do Tasso em 86, diversos setores, inclusive da esquerda, apostaram na eleição do Tasso, acreditando que ele ia promover uma revolução burguesa, não sei se você lembra, era leitura histórica, né, que ele ia promover uma revolução burguesa no Ceará, e aí apoiaram e deu no que deu. Mas, enfim, eu queria ouvir, porque eu ouvi diversas vezes, sempre foi um assunto que muito me chamou a atenção, que o Tasso promoveu um choque de gestão, e outro me diz, não, na verdade, ele nada mais fez do que copiar e sofisticar o que o Vigílio Távora fez. E aí eu fico dizendo, isso é bom ou é ruim? Tá entendendo? Porque não é simples assim, né? É muito mais complicado. Então, eu queria aproveitar mais uma vez, te agradecer a exposição, desculpe me alongar, porque tem muita gente na fila. Prazer te rever, meu irmão. Viu? Parabéns aí. Ok, vai lá, Rebénia. Olá, boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim, tá bem, tá muito bem. Tá bem, certo. Mardoni, prazer, não conhecia você, prazer conhecê-lo. Eu estou na minha pesquisa de doutorado, o meu período delimitado é 49 a 79, é o período da criação da primeira escola municipal de Fortaleza, que é o ginásio municipal. E eu tenho bastante dificuldade em encontrar documentos. Primeiro porque não existia a municipalização, né? Não tinha ainda a ideia, o conceito, a concepção de municipalização das escolas. Tudo era responsabilidade do Estado. E na Câmara dos Vereadores, a única coisa que eu encontrei foi o projeto de lei de criação da escola, né, em 1949, e ela só começou a funcionar realmente em 1951 por uma doação de um dos empresários
mais bem-sucedidos, um dos mais bem-sucedidos aqui de Fortaleza, que era era, mas os filhos ainda são donos de grandes escolas hoje, e eles decidiram doar o terreno, e o vereador decidiu, que era muito amigo dele, decidiu fazer o projeto de lei para que esse empresário parasse de dar bolsa de estudo para a população. E aí nasceu o Ginásio Municipal de Fortaleza, né? Só um breve resumo, assim, bem rápido. E aí eu não estou conseguindo encontrar documentos da época, né? Eu tenho um professor que eu entrevistei já há algum tempo, que ele tanto foi professor, como amigo do vereador, como foi aluno dessa escola particular e foi aluno do ginásio municipal, foi diretor, ele está vivo hoje, só consegui encontrar esse professor. E pouquíssimos documentos, e eu estou assim numa luta danada para encontrar esse documento, porque na Secretaria Municipal não tem, devido não ser da época de quando houve a municipalização das escolas, e eu ainda não fui na biblioteca que você falou aí, né, você comentou sobre a biblioteca Bezerra Pimentel, que lá tem os documentos de planejamento, eu não sabia. E, enfim, eu queria que você me dissesse se no arquivo público é possível encontrar alguma coisa dessa escola, embora ela seja a primeira municipal, visto que na época só se falava muito em liceus e escola normal, e aí nasceu o ginásio municipal, em 49, e se você acha que é possível encontrar, já, porque ela nasceu como uma escola municipal, como um ginásio municipal, mas no município em si eu não encontrei ainda nenhum documento sobre a escola, né? E também perguntar se você tem alguma bibliografia a sugerir, porque no aspecto político, eu já encontrei, eu tenho que fazer um capítulo sobre o Ceará, aspectos sociais, políticos e educacionais, sugeridos pela minha banca da primeira qualificação. E aí eu estou com problemas em encontrar, né, os aspectos sociais e educacionais, assim, não no âmbito estadual, mas no âmbito municipal, que eu estou falando, porque no estadual a gente conhece, né, tem muitos, no NIME principalmente, tem quem já escreveu sobre a escola normal, os liceus, mas sobre algo ligado ao município, as escolas municipais não, até porque não existia e o ginásio foi o primeiro. Assim, eu estou com essa dificuldade. Encontrei o documento da Sofia Leste, mas é um apanhado bem resumido sobre a educação como um todo. Enfim, e era mais esse tipo de ajuda que eu queria que você me desse, né, em relação à questão política do Vigílio Távora também, no meu trabalho de mestrado, eu já citei um pouco dele na minha dissertação, porque foi o período em que teve muito, e eu falava, eu fiz a biografia de uma professora presa política, e aí foi exatamente no meio do governo dele, né, não sei se início do governo dele, nos primeiros anos do governo dele. E aí, mas assim, esse aspecto político eu tenho, mas o educacional o educacional, o social também acho que eu já encontrei. Em relação à questão das escolas municipais, visto que tudo era muito relacionado ao Estado. Era mais essa a minha dúvida. Ok, Herbênio. Estou inscrito aqui. Mardônio, eu queria que se você pudesse tocasse num ponto que eu acho assim meio complicado. Não é complicado, é típico do Vigílio, né? Que era assim, era uma figura, sei lá, para muitos até muito contraditória, né? Porque, veja, ele vem do período que antecede ao golpe, um contexto extremamente conturbado no país, né? Se você pega só aí 63, você vai ter aí conflitos no campo, né? Ligas camponesas, você vai ter a grande mobilização no Rio Grande do Norte do movimento, na campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, né? Do prefeito de Djalma Maranhão. Você vai ter os conflitos do governo Jango, e aí vem o golpe, e o Vigílio, ele consegue já transitar aí, né? Já transitar, né?
na primeira investidura dele, primeiro governo, tá? Quando você pega o segundo governo dele, que vai até 82, você está no outro conflito, ele pega as duas pontas, na realidade, né? Está num outro conflito, que é exatamente o contexto da anistia e da abertura política, né? Que começava ali a se delinear logo depois já no governo Geisel isso já começa, né? E ele também consegue, de algum modo, transitar, né? E havia até muitos problemas, porque, por exemplo, quando você pega a montagem da UES, né, os primeiros concursos, né, a gente sabe que houve problema para nomear professores. O Alto foi um, né, que teve dificuldade à época, embora tivesse, pô, ela passou no concurso e havia uma certa dificuldade para nomear, porque ele dizia que ele era comunista, né, então tinha essa coisa que acontecia também nesse segundo momento, e que o Virgílio ele acabou também, de algum modo, estabelecendo um diálogo aí com muitas frentes, né? Se a gente pega, por exemplo, o final aí dos anos 70, né? Você vai ter a participação ativa da igreja, sobretudo Dom Luiz Loscheider, a figura do Virgílio e os movimentos sociais pipocando aqui no Ceará, né? Na cidade e no campo. A luta da José Bastos, né, no final dos anos 70, e várias ocupações rurais, vários conflitos no campo, Várzea do Boi, Monte Castelo, vários conflitos. E o Vigílio transitando, né? Inclusive, na primeira investidura, você tem aquela polêmica, por exemplo, com o livro da professora lá, que é o trabalho do Egberto, acho que é do Egberto, né? Então, assim, como é que você... E ao mesmo tempo era aquela figura que era o coronel, um dos coronéis, né? E ao mesmo tempo era aquele cara que, de algum modo, conseguia minimamente dialogar com alguns segmentos, né? Populares e tal. Né? Aí, assim, eu queria que se você pudesse tocasse nisso, né? Esse modo como o governo Vigílio, como o Vigílio conseguia transitar tanto na primeira investidura quanto na segunda, né? Que foram dois momentos de muita tensão, de muito conflito, né? Que é o momento do golpe até o momento da anistia, nessa passagem aí da anistia. Tá ok? Na sequência tá a Évila. Vou desligar meu som aqui. Évila? Olá, boa tarde, Luiz. Olá, professor Andoni. Tá dando para ouvir direito não, Eva. Tá picotando. Travou. Pronto, melhorou? Vai, Évila. Está me ouvindo? Bem, assim, a minha pergunta assim, é referente também até à minha pesquisa, que vincula ao governo do Vigílio Távora, né? No caso, professor Mardoni, meu nome é Égua, né? Sou formada em Pedagogia pela UES, formada em História também, no caso na UVA, né? E também venho pesquisando no arquivo público desde o meu período da minha graduação, desde o segundo semestre, assim, 2009, desde 2009, né? Que eu venho pesquisando com documentação manuscrita, né? Trabalhei com testamentos na minha graduação em História, enfim. Mas a minha pergunta é outra, a minha questão é outra. Eu estou pesquisando na minha tese de doutorado, né, eu estou trabalhando, trazendo para a educação o conceito de patrimônio. Estou trabalhando na minha tese o conceito de patrimônio acadêmico. Né, então, o conceito que eu estou difundindo, estou criando. Enfim. Aí, assim, o patrimônio que eu estou trabalhando é a Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Marques, da qual eu sou professora substituta, né, do curso de Pedagogia, também na área de Fundamentos da Educação. Por isso também que me veio assim, interesse em pesquisá-la. Aí, no caso, você, né, falou, né, que essa questão até do diálogo de Vigílio, dos seus eleitores com Vigílio Távora, né? Aí eu gostaria de saber se você percebeu nessas cartas alguma relação
né, do ensino superior, do paternalismo no ensino superior. Por quê? A minha pergunta. Porque a FAFIDAN, apesar de hoje ela ser uma unidade da UES, né, ela foi criada com uma autarquia. Ela foi criada juntamente com esse diálogo com o Virgílio Távora. Aí, assim, eu já peguei muita informação, né, como fonte dentro da oralidade, em relação a uns professores mais antigos, como no caso o professor da qual eu esqueci o nome agora, que é o professor da História, que ele era pobre e também tinha, ele chegou nos seus comentários, ele falar um pouco da conversa, do diálogo que ele deu com o Virgílio Távora. Aí eu gostaria de perguntar a você se, no caso, você encontrou alguma documentação da FAFIDAN, de fotografia dentro do seu acervo, ou, por exemplo, porque eu já achei na arquivo acadêmico da FAFIDAN alguns documentos, né, relacionados a esse acordo, né, esse tratamento, que apesar, até no timbre dos documentos, Mardoni, era uma faculdade, assim, digamos, privada, mas tinha um símbolo do Estado nos documentos. Eu fiquei assim pensando, né? Eu poderia discutir essa questão também da simbologia na documentação, entendeu? Aí, assim, você encontrou nas cartas também algum de alunos querendo bolsas da FAFIDAN, alguma coisa específica na região do Vale do Jaguari, que você citou bolsas, né? Por isso também que me deu também muito interesse fazer essa pergunta. Aí, assim, você tem, assim, conhecimento de alguma documentação desse período, porque a FAFIDAN foi criada em 1967, né? No caso, digamos, dentro da minha tese, eu tento discutir ela com a primeira unidade da UES, porque quando ela surgiu, não existia nem a UES. Hoje em dia, posteriormente, apostaria. Enfim, é isso, minha pergunta. Pronto, Évila. Ok? Ei, Mardônio, o Roberto está inscrito, deixa o Roberto falar também, aí tu responde aí, certo? Roberto, tá por aí? Estou, meu caro. Tudo Pronto. bem? Boa tarde. Manda bala aí, Roberto. Desligar aqui o som. Desliga o som aí, Évila. Boa tarde a todos e a todas. Tudo bem? Eu gostaria de parabenizar aí ao palestrante e dizer que é muito interessante a pesquisa dele no quesito objeto, né? Ele fala de a questão das fontes, como são as cartas do acervo Virgílio Távora. O jaguaribano, né? Virgílio Távora, que faz parte do triunvirato dos coronéis, né? Que dominou a política brasileira durante o período ditatorial, o chamado Anos de Chumbo, né? Mas eu quero destacar, já que já foi falado muita coisa sobre o Virgílio Távora e seu mandato, sua forma de governo, dizer que ele aplicou o Plameg, né? Que era, na verdade, o Plameg, que foi o plano de metas do governo Virgílio Távora, que, embora ele tenha sido opositor, né, na Câmara Federal, ele foi opositor ao Juscelino Kubitschek. Veja bem, o plano desenvolvimentista do Juscelino parece que serviu de inspiração para que ele fizesse o Plameg, né? Que era o plano de metas do governo dele. Bom, mas eu queria destacar mesmo a importância das cartas como fonte para a pesquisa. E aí, no quesito história, nós temos a heurística, que é a ciência vinculada à história, que trabalha exatamente nessa interpretação das cartas. Nós sabemos que as cartas, ao longo da história, até bem pouco tempo, as cartas que eram importantes eram as cartas de cunho político, de cunho religioso, né? Ou até mesmo de cunho intelectual, mas, assim, as cartas militares, por exemplo, nós temos as famosas cartas que nunca... Por exemplo, a carta de Gandhi, que ele escreveu a Hitler, que Hitler nunca leu, né? Foi saber depois, porque houve a intervenção do governo inglês, e exatamente Gandhi pedia a Hitler para que não começasse a guerra com conflitos armados, né?
Nós tivemos também a carta do Einstein, né? ao Frank Delano Roosevelt. Bom, enfim, só quero aqui destacar a importância das cartas durante, né, a história. E dizer que eu, por exemplo, trabalhei com cartas na minha tese de doutoramento, né? Eu consegui algumas cartas importantíssimas da biografia que eu estava fazendo, né, de uma professora, e as cartas me revelaram ditos e não ditos, né? Usando aí uma expressão lá dos ditos malditos, lá do Nietzsche, né, Gerardo? Então, eu quero só ressaltar aqui mais uma vez a importância de um trabalho feito à base de documentação de cartas. É algo extremamente revelador. Se você quer entrar nas entranhas, descobrir as entranhas do objeto de pesquisa, a carta te permite isso. Agora, é necessário aí o olhar do pesquisador, aquele olhar bem, digamos, acurado, né? E o cruzamento de fontes. Mas, com certeza, as cartas, elas foram e são fontes primordiais, fontes importantíssimas para se fazer uma bela pesquisa. Então, quero parabenizar mais uma vez pela coragem, sabe? Porque também não é fácil você trabalhar com cartas. Trabalhar com cartas dá o próprio nome, né? A pesquisa com cartas dá trabalho, tá? Então, mais uma vez, eu quero destacar as cartas como uma fonte de documento bastante importante na pesquisa, né? De todas as áreas. Mas o historiador, ele usa a heurística, porque a heurística, sabemos ser a ciência, né, de descobrir ou reinventar os fatos a partir de fagulhas, de alguma coisa deixada, porque muitas vezes as cartas revelam, como falei, o dito e os não ditos. Não é o ditos e malditos, não é ditos e não ditos. Tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento também pela participação e parabenizar mais uma vez aí ao palestrante pelo objeto e as fontes que utilizou para a pesquisa. Obrigado. Ok, Roberto. Mardônio, vou passar a bola para ti, mas já está começando a compor um segundo bloco aí. O Almir está inscrito. Almir, fica na outra, tá, Almir? Ele não acumula muita coisa aí. Aí, Mardônio, contigo aí. Eu vou desligar aqui o meu microfone. Vocês estão ouvindo agora? Sim, tá bem. Ok, então vamos lá. Assim, eu vou começar um pouquinho pelo final, pelo que o Roberto falou, fazendo uma ponte com o Felipe, né? Depois eu vou responder na Herbênia também e a Évila, né? Bem, vocês também, né? O Felipe trabalhou com cartas, o Roberto, né? Vocês sabem do desafio, né? As dificuldades, mas os encantamentos também, né? De a gente trabalhar com a carta. Um exemplo que eu não citei aqui, que me chamava a atenção, que eu gostava muito de ler essas cartas, às vezes até me divertia também, mesmo com as dificuldades, né? De selecionar quais são as melhores cartas que você vai utilizar, quais que têm mais relação com a seu problema de pesquisa, né? Estava até contando um dia desse com uma amiga que trabalha no serviço público, que sobre essas cartas, que era aquela cartinha que muitas vezes alguém escrevia e dizia assim: olha, Vigílio, eu sei que se você não atender é porque você não podia mesmo, você é um homem muito bom, né? E aí vinha todo um relato das qualidades do Vigílio, né? Para dizer que precisava que aquele pedido fosse atendido, mas se não fosse, tudo bem, né? Eu sempre avaliei aquela questão que você estava falando do não dito, né? Da gente também ir no dito, nas entrelinhas, né? Como essas cartas, geralmente, elas que talvez tinham um teor de maior pressão, né? E que está muito presente também, aquela na nossa cultura, né? A ideia de, eu estou pedindo, mas tudo bem, né? Criar todo um mecanismo para poder fazer um pedido que eu também explorei. E quem for trabalhar com cartas nessa linha é muito bacana. Ver como essa formação discursiva, né? Uma expressão mais do Foucault, né? Como ela é construída, essas estratégias discursivas também, né? Que são muito sutis. Que, claro, a gente não consegue perceber isso logo no começo da pesquisa, né? No momento que nós vamos lendo várias cartas, a gente começa a perceber essas entrelinhas. Bem, mas vou procurar esse objetivo, tem outras pessoas também que querem perguntar, né? Então, voltando para o Felipe, né? E como eu digo também, parabenizo os amigos aí que também trilharam nessa questão das fontes com as cartas, né? Mas como o Felipe falou, né? Do Vigílio,
não sabe, né, o Vigílio foi, como o Felipe disse também, teve esse grande mérito da criação no governo dele da primeira Secretaria de Cultura, né? Uma Secretaria de Cultura, gente, que para quem também não sabe, ela nunca tinha tido concurso para servidores, né? Uma marca da nossa formação do nosso estado aqui no Ceará também, da gestão pública do nosso estado. Várias secretarias formadas sem servidores específicos para aquela área e muitas vezes sem concurso. Servidores que foram realocados de outras secretarias, às vezes pessoas que entraram sem concurso também, e agora na atual gestão do Fabiano Piúba, né, foi lançado o primeiro concurso, né, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secult 5 anos e meio, e no período que eu estava lá, como cargo comissionado, né, eu fui diretor do arquivo, fui diretor do patrimônio histórico antes, a gente lutou bastante por esse concurso, que só veio acontecer agora, né, mas o Vigílio, ele teve esse mérito, né, junto com o Girão, né, historiador, que criou a nossa primeira Secretaria de Cultura. O que eu vejo, Felipe, com relação ao Tasso e ao Vigílio, claro, né, nós sabemos, como estudiosos, pesquisadores, são momentos diferentes, são discursos de modernidade, sobre a modernidade de forma diferente, em contextos históricos diferentes, né? Que o Vigílio, que o Tasso aqui, nós estamos saindo de um período ditatorial, o outro era um período início, ainda não existia ditadura, aí começa a ditadura e o próprio Vigílio também muda as suas práticas, né? Mas, a meu ver, assim como o nosso Estado é contraditório, a trajetória dos nossos políticos também é contraditória, né? Nós podemos encontrar um político, às vezes, que tem uma postura extremamente conservadora, atrelada mais um discurso até de direita, e às vezes ele pode ter uma aproximação com a esquerda, né? E isso também permeou muito a vida política do Vigílio. Mas é fato que esse discurso modernizador da gestão pública, de construção desse Estado mais, digamos, racional, técnico, né? Usando a expressão lá da perspectiva do Max Weber, né? O Estado técnico, racional, despersonalizado, essa prática começa a ser difundida pelo Vigílio. E ele foi muito inovador. O Vigílio, a sua equipe, né? A gente fala o Vigílio não personalizando. O governo, né? A gestão daquele período criou essa prática. Só que, qual foi a outra questão que aconteceu, né? Nós sabemos, vem o período ditatorial, que é o Estado ganha outros contornos, né? E esse Estado vai dialogar com esse novo e o conservador, né? Que eu trabalhei muito na minha pesquisa também, constantemente dialogando com o novo e com o conservador. O Tasso cria outro, né? O governo das mudanças, o Tasso Gereissati, cria um novo modelo de gestão, mas que está muito atrelado também ao Estado mínimo, né? A enxugar a máquina pública, né? E o Vigílio, ao mesmo tempo que modernizou, e realmente é fato, foi um governo modernizador, também depois vivenciou o momento de alargamento do Estado, né? Mas se for pensar pela perspectiva, Felipe, de primeiro momento, né, de modernização mesmo com a questão conservadora, né, como alguns autores vão destacar, que permanece, o Vigílio foi bastante pioneiro, né? O Tasso se apropriou desse discurso modernizador, de eficiência, né, a palavra mais adequada, da máquina pública também, do governo Vigílio, né? Isso é inegável. E dos governos que vieram depois, né? Bem, então, respondendo também aqui a Herbênia, né? Herbênia, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, eu não conheço todo o acervo lá, né? No arquivo municipal, né? O nosso arquivo municipal, que ele funciona na Jacarecanga, ali, se eu não me engano, ali é a Filomeno Gomes, né? Lá também tem um acervo, né? Eu não conheço detalhadamente aquele acervo, né? Eu trabalhava, era gestor do arquivo público estadual, mas tive a oportunidade de visitar uma vez lá. A gente está nesse momento complicado, né, de pandemia, mas você pode ver a possibilidade de consultar algumas fontes também desse arquivo, né? O Fundo de Instrução Pública, lá do Arquivo Público do Estado do Ceará, também tem muito material, pode ser que chegue até o seu período, né? E tinha uma documentação na época que eu estava no arquivo, da educação também, que ainda estava organizada, né? Que você pode ver o que é possível encontrar sobre o município, né? No próprio acervo do Vigílio, aí já é um pouco mais complicado, né? Porque a documentação está muito atrelada à gestão estadual. Então, é um material que você pode ver, né? Essa área, por exemplo, da bibliografia sobre município, não é uma área muito do meu conhecimento, que eu domino, né? Como eu fiquei mais pautado pelo estudo das políticas públicas estaduais e com certeza li, vi algo sobre o município, mas não focalizei muito essa questão, né?
talvez com os pesquisadores aí do NIME, né, os pesquisadores aí do nosso grupo, né, que estão trabalhando com essa área, você encontre mais material. Agora, com relação às fontes, eu creio que você pode ver um pouco desse material. O inventário do Vigílio Távora, não sei se está disponibilizado na internet, mas, por exemplo, o material do inventário que foi feito, eu creio que o professor Arimatelli disponibilizou aí para o grupo na época, né? Que tem um CDzinho, tem um livro que você poderia dar uma olhada nesse inventário que foi feito, né? Basicamente é isso, né? Agora, a Evelyn, né? Com relação ao ensino superior, Evelyn, eu também algo que demarcou meu trabalho, né? Essa questão que quem trabalha com formação do Estado brasileiro, os limites, né? Do público e do privado, né? Como o historiador Zé Murilo de Carvalho, na Cidadania, o livro Cidadania, um Longo Caminho, ele trabalha muito nesses limites do público e do privado na construção das nossas políticas públicas. E você pode, talvez, encontrar alguma coisa no acervo do Vigílio, né? Não vou te afirmar que tem, não tenho certeza, porque como eu não focalizei o ensino superior, né? Mas eu acredito que tem material lá também sobre o ensino superior. Eu não focalizei o ensino superior, mas como é um arquivo muito, um acervo muito amplo. Só para, rapidamente, né, você tem um arquivo que é dividido em séries e subséries. Você tem, por exemplo, Secretaria de Governo. Muitas vezes na Secretaria de Governo tem documentos variados. Documentos da educação, às vezes pode ter algum documento também associado a algum momento, alguma ação também municipal, aí tem Secretaria de Governo, Secretaria de Cultura, e de vários períodos, né? Uma documentação que começa em 1912, porque também, uma parte também de documentos também do Fernandes Távora estão também nesse acervo. Então, estamos num momento difícil, né? Mas o inventário, se tiver a possibilidade de repassar aí para o grupo, eu posso repassar. Né? Você pode pelo menos consultar o inventário, né? Fazer essa visita ao arquivo municipal, conseguir algum tipo de catálogo, é basicamente o que eu vejo, né? E aí eu passei, fui para o final, não respondi a do Gerardo, né? Mas respondendo a do Gerardo, meu orientador aqui. Então, Gerardo, é o seguinte, realmente, né? A gente até às vezes conversava um pouco sobre isso também, né? Você falava, Mardoni, dessas contradições, né? O que eu vejo, assim, demarcou muito o Vigílio, essa capacidade de ter vivido num universo muito conservador da ditadura militar, né? E ter mantido uma capacidade de diálogo com setores de esquerda, né? Até algumas pessoas que passaram grandes dificuldades no período da ditadura militar, hoje exaltam algumas atitudes do Vigílio como atitudes progressistas, né? Você tem uma criação, por exemplo, da Secretaria de Cultura, é uma atitude bastante progressista, né? A nossa Secretaria de Cultura foi a primeira do Brasil, não existia nenhuma, né? Esse diálogo dele, às vezes, com setores mais progressistas e populares, até em muitos momentos, demarcou também a vida do Vigílio, né? Mas, por outro lado, ele é um homem da gestão pública do período da ditadura, né? Que contribuiu bastante para referendar esse ideário ditatorial, né? Esse nosso Estado forte, autoritário, né? E que ele também auxiliou a manutenção desse Estado. Mas, em muitos momentos também, ele demonstrou a capacidade de diálogo e teve ações também pautadas digamos, por uma visão mais progressista, né? Como eu disse no começo, acho que nós vamos estudando a formação do Estado e a história dos nossos políticos, de muitos, né? O Vigílio é um deles, o outro político também que teve que é uma grande que demarcou muito fortemente a nossa vida política, o Getúlio também. Nós vamos encontrar inúmeras contradições. Né? O nosso desafio qual é? Dialogar com essas contradições, né? E contextualizar essas contradições para no sentido de fazer uma análise mais aprofundada. Basicamente isso, gente. Espero ter respondido. Mardoni, está me escutando? Tô. Aí você pode disponibilizar algum link que tem acerca desse acervo aqui para a gente? Posso, com o maior prazer. Eu acredito até que eu posso, eu acho que eu tenho uma cópia também do Vigílio, posso doar para o núcleo, certo? Posso doar para o nosso grupo. O que foi feito da instrução pública, eu também tenho. Esse eu só tenho uma cópia, mas posso também passar para o Gerardo, para quem quiser ver, porque está num momento assim, né, atípico, né? Faço com o maior prazer para você ver e os outros colegas aí que quiserem também pesquisar.
Ok. Almir, tá na linha, Almir? Opa, tô aqui. Vou ligar aqui. Eu desligo o meu aqui também? Pronto. Desliga, Mardoni, fica melhor. Tá, Desliga vou tua desligar. câmera também, que fica melhor. Pronto, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Mardônio. Uma coisa assim que foi até ressaltado pelo professor e eu gostaria de estar de estar perguntando para você é em relação ao livro da professora. A minha pesquisa é sobre a professora Nildes Alencar e o contexto dela como professora no período da ditadura militar. E uma das coisas que chamou muita atenção, que eu trabalhei com entrevista com ela, foi o fato de ela fazer uma menção honrosa ao livro da professora, que inclusive tem até uma introdução até feita pelo Virgílio Távora. E ele tem uma característica bastante interessante, né, esse livro da professora, que ele foi recolhido antes mesmo de a sua primeira edição, ele foi recolhido, antes mesmo de ele entrar em vigor, e logo depois, cerca de 3 anos depois, foi em 63 a primeira versão, se não me engano, e em 66, a segunda versão, que foi praticamente idêntica, acabou sendo produzida e circulada. Em suas pesquisas, nas cartas, se faz menção a esse... Você conseguiu ver alguma menção a esse período, a esse contexto, a essa visão, que é interessante que a perspectiva de educação que ele traz, né, ele se relaciona muito com o progressivo, com as discussões mais progressivas em torno da educação. Então, eu lhe pergunto exatamente sobre essa questão dessa relação do Virgílio com o livro da professora, com os educadores desse período. Essa seria a minha pergunta. Ok, Almir. Eu me inscrevi de novo, Mardônio, porque, assim, eu vou voltar à questão, né? Ficou muito forte essa marca do Virgílio, assim, como ele transitava de um lado para o outro, né? E era muito contraditória a coisa, porque de um lado você tinha um Plameg, que era aquele discurso, sabe, de um Estado racional. Ao mesmo tempo, quando tu pega, por exemplo, a figura da Dona Luísa Távora, né, era muito comum aquela cena dela ficar sentada numa cadeira lá no palácio, quando era na Barão de Estudo, ali, e aquela fila de gente fazendo pedido a ela, né, aquela fila enorme, e ela atendia todo mundo, dando os bilhetinhos, né? Aí oferecia emprego, tudo, um monte de coisa, né? Ela ia atendendo os pedidos. Então, você tinha de um lado um discurso racional, de um planejamento racional do Estado, e ao mesmo tempo você tinha também essas práticas clientelistas, paternalistas e tal, dentro do governo. Você tinha ao mesmo tempo um cara que vinha antes da ditadura, mas que consegue transitar pela ditadura, né? E chegando na ditadura, por exemplo, o caso do livro da professora é um exemplo disso. Quer dizer, como é que esse livro circulava naquele contexto da ditadura, né? Que você pega, quer dizer, as pessoas que participaram daquele livro, boa parte delas era de esquerda, porra, né? E o livro conseguia circular. Como é que ele conseguia segurar na segunda investidura, por exemplo, que professores de esquerda que tinham passado um concurso, que ele, né, sustenta, assim, que ele dá aval para que assumam, né? Então tinha essa dimensão, né, essa capacidade dele, e o detalhe, o homem era gago, né? Eu cheguei a ver o Virgílio falando, era uma destruição, né? O homem, para falar, era um negócio terrível, né? Ele era gago,
falava muito ruim, não era um grande orador, né? Não era um grande orador, mas ele tinha realmente um poder de articulação, sabe, incrível, né? E essa marca ela é muito forte aqui no estado do Ceará, tá? Outra coisa, Mardoni, que eu queria ressaltar também era exatamente isso que o Roberto já colocou também, e outros, que é a grande, sabe, assim, que é a maravilha das cartas, né? Trabalhar com as cartas. Vamos lembrar bem aqui que, se você pega aí o início dos anos 60, como é que funcionava a comunicação? Era através do jornal, do rádio e das cartas. As cartas que foram no século XIX, inclusive a grande referência, né? A carta e o jornal, né? Mas sobretudo as cartas. Então, esses pedidos eram feitos diretamente através dessas cartas, né? Eu não sei se você lembra, Mardoni, que no começo da sua pesquisa houve uma certa dificuldade em ter acesso a esse material, porque o arquivo do Virgílio estava no arquivo intermediário, lá na 25 de março. E eles não estavam liberando, porque, inclusive, essas cartas elas estavam sendo selecionadas, né? Porque, por exemplo, havia do meio, talvez, cartas de amor, cartas que pudessem comprometer a própria imagem da filha, né? Coisas desse tipo, que estavam sendo retiradas, estavam fazendo um pente fino nessas cartas, né? E que finalmente você acabou conseguindo, né, o acesso a esse material, né? E fazendo esse belíssimo trabalho. Mas só queria destacar mais uma vez, esse trânsito que o Virgílio conseguia fazer, né? Esse deslocamento que ele conseguia fazer, né? Dialogando com a esquerda e com a direita, dialogando com a igreja progressista, dialogando com todo mundo, né? Ele conseguia fazer isso. E o detalhe, né? O Rui dizia muito isso, né? Que ele teria morrido pobre, né? Ele não enriquece com a política, né? Não enriqueceu com a política. Era outra marca dele também. Pronto, o próximo é o Roberto, né? Roberto? Roberto, tá na área aí? Estou, meu irmão. Pronto. Pronto, eu queria agora destacar, já que a gente tocou no assunto aí do Virgílio Távora, não é? Ele é tido, embora vivêssemos num momento do autoritarismo político, né? Ele é tido como o divisor de águas, né? Virgílio Távora é tido como um estadista que dividiu a situação. Primeiro que ele não participou, eu não falei isso na vez passada, que eu estava falando mais sobre ações. Primeiro que ele não participou, não coadunou com o golpe militar de 64. Tá? Fique registrado isso. Segundo, ele, em 1965, diante do Marechal Castelo Branco, ele fez uma declaração que quase o levou à prisão, né? Quando ele disse, diante do discurso do Marechal, ele disse que aquela transposição, um fato histórico, a justiça e a história impunha que pertencia a João Goulart. Muitas das coisas, das obras feitas na hidrelétrica, né, de São Francisco, pertencia. Ele disse isso claramente na frente do discurso do Marechal, e isso quase o levou à prisão, né? Quando ele disse que a justiça manda e a história impõe que grande parte dessa obra pertence ao doutor João Goulart. Todo mundo sabe que João Goulart, né, era exatamente o presidente da esquerda que havia sido, né, deposto. Então, eu quero destacar que ele tinha grandes, sim, liames e relações com a esquerda, né? Haja vista, como o Felipe já falou inicialmente, Juarez Távora, né, que participou, inclusive, da Revolução Tenentista de 24. Tá? Então, ele tinha essa formação, digamos, voltada para a questão social. E o ancestral dele, talvez o bisavô, né, o Marquês Távora, já tinha sido revolucionário na época aqui, em 1759. Só para destacar fatos assim que revelam o porquê dessa linguagem do Virgílio Távora com as
as ideologias progressistas, tá bom? Só para fazer uma espécie de justiça aqui, por que Virgílio Távora tem essas características. Obrigado. Ok, Mardônio. Tem pergunta Beleza. ainda? Não, acho que não vi aqui não. Contigo mesmo, Mardônio. Fui Tá fazer ok. um teórico metodológico, só outra coisa que o Mardoni falou, pode ser? Pronto, diga lá, Pode, meu. Felipe. Que a gente já abordou de uma forma interessante assim toda a linhagem, a genealogia histórica e política desse personagem extremamente controverso, né, que é o Virgílio Távora. Mas aí, Mardoni, eu me lembrei que durante a tua exposição você falou aí no nosso careca epistemológico, né, que é o Foucault. Inclusive, até aproveitar para dizer para quem não sabe, saiu agora em português a famosa História da Sexualidade, volume 4. Para quem tem interesse em estudos sobre sexualidade, é um prato cheio do ano Massa. passado para cá, uma coisa que estava sendo muito lutada aí pelo mercado editorial, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, como foi que você usou, eu queria que você aprofundasse mais as regras de formação discursiva do Foucault, nesse verdadeiro garimpo, né? Que é você mapear arquivos, né? E como foi que você processou essas articulações analíticas para ser ainda mais preciso, de alguma forma, trabalhar conceitualmente com Foucault te propiciou algum insight no campo, o campo te propiciou insight lendo Foucault, como foi esse cruzamento aí da tua teoria com a tua metodologia de pesquisa? Porque às vezes eu noto que tanto na pesquisa enriquece o que a gente conceitualmente vê, né, e desdobra, isso seria a coisa primordial, né, a contribuição que a gente faz, porque a gente não está ali só para reproduzir, está para dialogar e avançar, né, como ao mesmo tempo também ela pode iluminar também coisas que a gente não tinha percebido no conceito e vice-versa, né. E só que as regras de formação de conceito e de discurso são coisas bem mais amplas, né, do que o uso de conceitos ou não, são coisas bem mais poderosas, né, e bem mais estruturais, assim, né, permite até, digamos assim, como a gente pode falar sobre certas coisas, quais são as condições de possibilidade de se falar o que se fala, de se dizer o que se diz, de se debater o que se debate, né, conceitos extremamente difíceis até, né, o próprio Foucault tinha que, às vezes, reescrever livros, né, para poder tentar se fazer entender, né, conceitos como regra de formação de discursos, regras enunciativas, conceito como enunciado, né, são extremamente complexos, né, muito difíceis de serem visualizados e muito difíceis de ser operacionalizados, né, então eu sei que toda vida que alguém usa esse tipo de conceito está mexendo numa verdadeira caixa de marimbondo, né, e eu falo isso porque existem sempre os modismos conceituais, intelectuais, o Foucault não deixa, de alguma forma, ter entrado nesse modismo, e eu vejo muita gente fazendo aquela velha coisa, que já fizeram com vários outros autores, né, dizendo o que ele não disse, ou usando e empobrecendo terrivelmente o que ele teria pretendido dizer, e por aí vai, né? Então, enfim, eu acho que isso aí já é um pano para manga enorme, né? É uma discussão muito grande. Eu queria voltar um pouco a essa questão teórica e metodológica, beleza? E, mais uma vez, te parabenizar pela pesquisa, cara. Meu amigo Cabeção. Beleza. Os dois cabeções. Ok, Mardônio, vamos faça esse blocão aí, né, pra gente fechar também. Eu não vou alugar você também a tarde toda, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, Vocês Mardônio, estão mande escutando bala. aí? Tá bem, vou desligar aqui. Tá bom, vamos lá. É legal a gente conversando assim, porque a gente lembra de fontes, né, de cartinhas. Volto começando com o Almir, né? Eu lembro, Almir, que eu vi uma cartinha em que um grupo de professores estavam pedindo para serem nomeados, ainda era no começo do governo do Virgílio, ou já antes de 64, para que eles pediam nomeação, estavam aguardando uma nomeação para trabalhar com o método Paulo Freire, né? Que, como eu disse no início, quando o Virgílio começa, o objetivo era implantar o método Paulo Freire aqui nas escolas, né? Só que depois, quando veio a ditadura militar, o governo que ele questionou, né, não aderiu logo assim no início, né, como alguns autores vão colocar, mas depois ele é alguém que construiu toda a sua vida política dentro da ditadura militar, né? Então, o que é que ocorre?
essa cartinha era justamente pedindo essa contratação, né, que é bem interessante, a questão do método Paulo Freire, né, e dou recorrer de algumas conversas, me lembro da minha querida e saudosa professora Luísa Teodoro, né, que fazia algumas análises, algumas relações, assim como o Geraldo fez também, referendando esse caráter progressista em muitos momentos do Vigílio, né. Então, a Luísa, algumas oportunidades que eu tive de conversar com ela, até na época eu estava ainda fazendo a pesquisa, né, ela chegou a me falar, né, de toda essa proximidade do Vigílio com setores progressistas, né, mas, assim, especificamente, Almir, algo sobre o trabalho, sobre o livro da professora nas fontes, eu não encontrei, né, não estou dizendo que não tenha, porque, como eu volto a frisar, que é um acervo muito grande, muito valoroso, né, não estou querendo aqui fazer a propaganda só porque eu pesquisei, não, mas conheçam um dia que vocês vão ver exatamente o que eu estou falando, né, como eu Gerardo tem a oportunidade de conhecer, você tem 20 mil fotografias, né? Quem quer fazer um trabalho com imagens, um trabalho riquíssimo, né? A catalogação das imagens poderia estar melhor, né? Hoje eu não sei se ela foi aprimorada, ela poderia estar melhor para facilitar o trabalho, mas quem quer trabalhar com estudar, analisar fotografia dessa época, só com imagens você faz um trabalho sensacional, belíssimo, além de outras fontes, que como eu frisei, cada secretaria, cada momento dele, você tem documentos que foram arquivados, né? Documentos que foram guardados no arquivo, no acervo Vigílio Távora, né? Então, tem muito material, muita fonte para quem quer trabalhar com história contemporânea do Ceará. Inclusive, também Fernando Távora, como o Felipe falou no começo, outros colegas também já falaram, né? Então, tem muito material bacana aí para ser explorado. Tem o livro do professor, estava procurando aqui no professor Egberto, né? Que é professor da URCA, que também fazia parte do núcleo, faz parte do núcleo, né, que você podia ver o livro, não sei se ele publicou, né, a dissertação dele de mestrado, Almir, que ele fez um trabalho que ele contempla também esse período, e é um material que você pode ver também nessa discussão que está relacionada ao livro da professora, né. Bem, então, retornando aqui, ainda sobre a questão do Gerardo, né? O Gerardo falou, acho que agora, Gerardo, também ficou assim mais preciso, né? A sua colocação, eu compreendi melhor também a sua colocação que você já tinha feito anteriormente, né? A dona Luísa Távora, né? Estava lá mandando os bilhetinhos e você tinha um discurso também, digamos, estava lá atendendo as pessoas, né? Recebendo várias pessoas para poder resolver problemas muitas vezes de ordem pessoal, de ordem educacional, de ordem financeira, né? E o Vigílio também construiu toda essa sua trajetória dentro desse trato muito pessoal, né? O que eu poderia dizer? Eu vejo que o Vigílio teve momentos progressistas. Eu, assim, afirmar, com base na minha pesquisa, o que eu li, o que eu conheci sobre a história do Vigílio Távora, que ele foi um político, digamos, progressista, eu acho que não cabe dentro da minha análise, né? Não estou querendo que eu compreendi. Não vejo esse perfil como uma constância, mas é notório inúmeros momentos de progressista, de aproximação com setores da esquerda, inclusive algumas ações que muitas vezes, em período de ditadura militar, né, pessoas que afirmam que tiveram determinada proteção do Vigílio. A meu ver, isso revela muito esse trato pessoal dele, que percorreu a vida toda, né? O que leva, por exemplo, alguém, que aí se eu fosse fazer outro trabalho sobre arquivo, talvez eu ia pesquisar um pouco isso, né? A construção do próprio arquivo, que leva alguém a ter guardado tudo isso, né? Todas essas cartinhas, todas essas fontes. Isso revela também uma própria trajetória pessoal dele, né? A trajetória, o perfil político dele desse trato pessoal, que podia oscilar de uma aproximação mais com alguém de direita, como também de nunca ter deixado de ter esse diálogo e de atender interesses, muitas vezes, de grupos que eram perseguidos, de grupos que foram vítimas de perseguição, até de tortura na ditadura militar, de ideias que estavam se contrapondo àquele Estado, né, autoritário da época. Então, esse perfil, acho que ele percorreu toda a história do Vigílio, né? Só acredito o seguinte, todo arquivo é muito complexo, né, pela experiência que eu tive de trabalhar, de ser pesquisador de arquivo e também de período de gestão pública. Tem muita coisa que passa, né? Talvez quem vai pesquisar hoje vai encontrar muitas outras coisas que estão lá nesse espaço aí meio, digamos, reservado, que ninguém conhece ainda, porque é um arquivo gigantesco, imenso, né? Detalhes que muitas vezes podem passar desapercebidos.
Então, é um trabalho instigante, é um trabalho que você vai encontrar algumas dificuldades, né? Nessa questão da leitura, da própria documentação, né? Da utilização das fontes, né? E, como eu, respondendo um pouco o que o Felipe me falou, né? Eu já no mestrado, né? Já tinha tomado contato com as leituras do Foucault, né? E o Foucault foi um autor que influenciou muito nesse percurso, né? De ficar na ótica de muitas vezes estar identificando como esse arquivo, desde o início, como essa ordem do discurso, né, do próprio arquivo, ela foi sendo construída, né? O que é registrado, o que foi guardado, como foi guardado, que eu não explorei tanto isso, mas era necessário observar isso, né? Observar o que... Mardônio, lembrar que o Foucault trabalhou muito com arquivo, né? Também, E o Foucault trabalhou muito com arquivo. É verdade, é verdade. Então, mergulhar nesse universo, né? Muitas vezes de ver a construção de discurso, né? Como eu frisei no início, quem está dizendo, como está dizendo, por que está sendo dito, né? Como esse próprio discurso foi sendo construído, claro que a partir das leituras, muito percurso foram sendo reconstruídos, né? Esse percurso que eu falei para vocês de ver uma carta, que muitas vezes, ao meu ver, eram as cartas que mais cobravam, que mais mostravam proximidade com o Vigílio, eu precisei mergulhar um pouco nesse não dito, né? Aquela história que é muito comum. Você pede algo a alguém, diga, amigo, mas eu sei que você não vai fazer só se não der, mas você tem toda a atenção, né? De resolver. Então, ver esses caminhos, ver que, por exemplo, a qualificação profissional, né? Era algo importante no momento de fazer a solicitação, né? Ver como esses discursos, muitas vezes formulados, né? Que são de uma ótica entre, de certa forma, racional e irracional na construção das cartinhas, né, que passa por emoção, que passa por uma solicitação imediata, né, nesse trabalho metodológico é muito importante a gente estar atento, né, às leituras que foram feitas, perceber como essas estratégias foram sendo construídas, né, tem uma parte da minha tese que eu chamo, né, que é a formulação da súplica, né, a qualificação da súplica, desculpe, que é eu vou pedir, mas eu tenho que qualificar o meu pedido, né, eu tenho que saber pedir, não vou pedir de qualquer jeito, né? Então, isso eu fui aprendendo no decorrer do processo de pesquisa, né? E foi a possibilidade de observar como esses discursos iam sendo estruturados, né? As nuances desse discurso, né? E a estratégia do pedir, né? Que eu, por exemplo, eu escrevi um artigo na revista, nos nossos diálogos intempestivos, né? Que foi o título do artigo era A Fé no Favor, né? Que era justamente nesse artigo eu trabalhei só as cartas dos setores católicos. Como os católicos também, eles tinham uma maneira de pedir, como eles pediam e o que eles pediam, né? Então, a partir disso eu fui fazendo a seleção, né? De quem é que estava pedindo, como, por quê, em que situação. Essas pessoas que pediam, elas afirmavam o clientelismo, o Estado como pai, negavam ou não, né? Então, essa questão teórica foi muito importante na hora de ir fazendo as escolhas, né, na construção da abordagem, né? E, por último, realmente, o que eu teria, né, respondendo as perguntas aqui, o que eu teria para dizer é que essa história do Vigílio é uma história bastante contraditória, né? Mas, ao meu ver, ele, durante todo o período que esteve à frente da gestão pública, né, ele, claro, mais no final, já no período mais de redemocratização, né, como até o Gerardo falou naquela pergunta anterior, mas ele ficou nesse processo, né, de manter uma perspectiva de um político diplomático, aberto ao diálogo com todos, ou também com todos, ou pelo menos também com os setores progressistas ou de esquerda, mas tendo que conservar esse Estado, né, que foi um Estado autoritário, que foi um Estado burocrático, que foi um Estado do clientelismo, né, da troca de favores, né, e isso percorreu também toda a trajetória do Vigílio. E é um acervo, gente, que tem muito para ser estudado, assim, quem é realmente do papel, né, como eu, quem gosta de pegar em papel e tá lá mesmo vendo esses acervos e tudo, é muito bacana, é muito legal e tem muito para ser explorado. É isso. Mardônio, tem uma pergunta aqui no chat que é curiosa, falando no Taça, o pessoal lembrou da Moema São Tiago, ó. Tu viu não aqui? Vi. Diz aí. Se o tio facilitou ou não a fuga dela, ó. O tio é o Vigílio Távora, né? Tá. Então, isso aí é difícil responder, né?
Isso aí não dá para eu responder, não. Não dá, não tem Então como, não me né? comprometa, né? Mas é possível, né? É possível naquele cenário, né? Porque o pessoal Porque como eu falei anteriormente, né? Ele era bastante do trato pessoal, como acho que vocês quiseram frisar isso, né? Eu falei do exemplo da conversa que eu tive algumas vezes com a Luísa Teodoro, a Luísa referendava muito isso também, do Vigílio. Não só ela, quando eu trabalhei na Secretaria de Cultura, eu vi muitos funcionários que elogiavam demais o Vigílio, nessa questão do trato, né? De escutar, de ouvir as pessoas. Eu só queria falar uma coisa aqui antes, que o pessoal lembra muito da Luísa Távora, mas antes dela, quem fazia muito esse papelzinho era a Olga Barroso, viu? A Olga Barroso com o Passival Barroso, né? Tinha meio que essa mulher que influencia, talvez até uma forma mais influente de atuar junto ao marido do que a própria Luísa, né? Que era meio que essa primeira dama do serviço social. Eu só ia dizer, Gerardo, se permite só um minutinho, quem também, Gerardo sabe disso, quem tem interesse de pesquisar Luísa Távora, tem documentação dentro do arquivo do Vigílio Távora só sobre ela, com cartinhas também e outras fontes, né? Quem tiver interesse... Merece, porque, né, foi uma figura importantíssima. Acho que muitas das decisões do Vigílio tenha passado pelo crivo da dona Luísa, entendeu? Acho que ela tinha uma certa influência, né, em muitas dessas decisões. Verdade. Uma Olga também, né, Gerardo? Tu conhece melhor do que todos nós, né? A Olga Barroso também tinha o que você estava falando, tinha um papel... Né? Essa importância das mulheres, né? Porque em dado momento não podia parecer que por trás estava comandando, né? Sempre que possível estava comandando, né? E a dona Luísa era isso, a dona Luísa era aquela figura mãe dos pobres, irmão, de sentar ali e atender. Cara, ela fila tão gigantesca, ficava ali na Barão de Esturas, ela atendia um por uma. Não ficava um pedido sem resposta. Quero um emprego, ela dava um bilhetinho. Se o cara ia conseguir, talvez nunca. Mas o cara saía muito feliz, porque tinha lá o bilhetinho de dona Luísa e tal, ele ia atrás, né? Era desse jeito que funcionava o negócio. Ei, pois vamos lá, cara. A conversa é longa. Mardônio, te agradecer enormemente, tá? Muito feliz com esse seu retorno, né? Aí, você tinha sumido, né? E não nos deixe, fique perto, venha fazer um pós-doc aí com a gente também e tal, né? Entendeu? Acho que tem muita coisa para contribuir aí, tá? E assim, dizer que a gente está fazendo essas reuniões toda quarta-feira. Na próxima quarta, a convidada a professora Ari, que é a Ana Lobato, que foi nossa também aí. Ela é hoje a professora titular do Instituto Federal do Pará, né? E ela vai abrir aí as conversas aí do mês de setembro, né? Mês de setembro. Vai ficar no comando do Ari, tá? Lembrar que o semestre oficialmente está terminando em outubro, então vamos dar uma avançada. Ninguém sabe o desdobramento dessa pandemia, ninguém sabe de nada, né? Mas enquanto não tiver vacina, acho que vamos ter que continuar nas atividades remotas, né? É possível que a gente vire o ano de 2020 para 2021 ainda, né, atuando desse modo, tá? Então, assim, queria agradecer a todos, a todas, a todos aí, e vamos seguindo, tá? Vamos em frente, agradecer enormemente ao Mardônio, as contribuições aí do professor Roberto, do Felipe, do Almir, da Évila, todo mundo aí, tá? Então vamos nessa. Foi muito bom, Mardônio. Eu acho que despertou aí, talvez, o interesse, né? Porque essa coisa do arquivo, isso é tão importante e que a gente vai perdendo um pouco o foco disso, né? De como é importante, de como é difícil trabalhar também, que tem toda uma técnica para isso, né? Eu espero que tenha despertado, né, algum interesse também dos pesquisadores do NIMA aí atrás desses arquivos aí, tá? Pois valeu, Mardônio.